Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Mais um capítulo aí de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5. Estou aqui com a minha Bíblia aberta e o ventilador está em cima, então não está jogando as páginas da Bíblia para frente e para trás, mas a gente vai nos encontrando aqui aos pouquinhos, tá bom? Bom, o capítulo começa com Paulo falando como deve se repreender as pessoas, né? Ele começa falando sobre os idosos, né? Depois ele fala sobre os jovens, né? Fala sobre a questão de tratar como pai, tratar como irmão, tratar como mãe, né? No momento em que nós vamos chamar a atenção, tá? É um capítulo que é até interessante para os dias de hoje, porque ele fala sobre repreensão pública, né? E como um gesto de amor, né? E no mundo de hoje, se você repreende alguém publicamente, você é um monstro, você não é um líder, você não sabe como conduzir uma igreja. Então nós vivemos um momento de muito mimimi na igreja, né? Mas é interessante, coisa que chama em primeiro lugar a atenção é ele falar dos idosos, e a gente pode fazer uma referência da Torá. A Torá em Levítico 19:32 nos ensina que levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus. Eu sou Adonai, né? Levítico 19:32. E é interessante que ele está trazendo essas características como uma forma de temer a Deus. Eu temo a Deus na presença dos idosos, quando eu me levanto, quando eu honro os anciãos, né? E isso é demonstração de temor a Deus, né? E outra coisa também, já para a gente sair do campo do mimimi, é que a Bíblia nos ensina, a Torá nos ensina, que existem algumas classes que precisam ser auxiliadas, que precisam ser ajudadas. Órfãos, viúvas, estrangeiros, deficientes, né, são classes que precisam de ajuda, tá? Mas não é ajuda a qualquer custo, tá? Nós vemos isso sendo bem explicado com o exemplo das viúvas, né? Quem deve ser ajudado? Quais viúvas devem ser ajudadas? As viúvas que passam verdadeiramente por necessidade. Ou seja, quem realmente é viúva, quem realmente está presa a essa condição. E é interessante que quando você pega aqui do versículo 3 até o versículo 16, que vai falar sobre esses casos das viúvas, isso vai se encaixar e vai completar aquilo que está escrito lá em Atos no capítulo 2, no final do capítulo 2 e também no final do capítulo 4, quando fala que a igreja não tinha posse, que as pessoas se desfaziam dos seus bens por amor ao próximo, né, que eles tinham tudo em comum. Né? Eles tinham tudo em comum, sim, eles procuravam ajudar, sim, mas não era ajuda por ajuda. Né? Ontem eu estava, inclusive, até pensando, falei, gente, como o mundo de hoje está. Hoje, eu sou uma pessoa que particularmente gosto de ajudar. Eu gosto não digo nem de ajudar financeiramente, estou falando de ajudar sempre assim, de estar disposto a ajudar, a empurrar um carro, a ajudar a cair um negócio no chão. Eu gosto de fazer isso, é meu, tá? Mas eu tenho militado contra eu mesmo, porque muita gente se utiliza da sua bondade para poder se aproveitar de você. Até no campo financeiro. Se aproveita de você, vê que você às vezes tem uma condição melhor, se aproveita de você para poder conseguir as coisas. E isso acaba criando um ranço dentro da gente. E a gente tem que ficar militando. Por quê? Porque senão daqui a pouco a gente não está fazendo bem por causa do próximo. E muitas coisas que nós devemos fazer uns aos outros hoje estão presas nessa situação, nesta condição. Quando eu acabo deixando de fazer porque eu percebo que o próximo está fazendo mau uso da minha pessoa. E aqui não bastava ser viúva. Ah, eu sou viúva, então vou lá pegar uma cesta básica lá na igreja de Paulo, na igreja, né, de Timóteo. Não, não. Né? A primeira fonte de ajuda que a pessoa deve ter é a sua família. E não a congregação, não a igreja. A igreja não é a sua primeira fonte de recurso. Né? E a recíproca acaba sendo verdadeiro. Né? Se você tem parentes que estão precisando da sua ajuda, é sua obrigação você ajudar, você tem que cuidar deles. Não é a igreja que tem que cuidar. A igreja vai ter o seu papel de auxílio? Claro que vai ter. Muito grande, por sinal. Mas o problema
E isso é falta de amor, gente. Isso é falta de amor. Eu, por exemplo, tenho 40 cestas básicas aqui na igreja. Vamos dar um exemplo, né? E aí, no meio das 40 cestas básicas, das 40 cestas básicas que eu vou dar, existem 10, 15, 20 famílias que não precisavam necessariamente daquela cesta básica, mas que vão pegar daquela cesta básica para se aproveitar. São 15, 20 famílias que realmente iriam precisar e que não vão receber. Não vão receber. Isso é falta de amor. Isso é esperteza, né? Então, as viúvas que realmente precisavam eram aquelas que não tinham filhos em capacidade para trabalho. Seus filhos eram pequenos ou então não tinha filhos. Porque a mulher naquela época não tinha como sair para trabalhar como se sai hoje. Ela trabalhava muito, mas quando ela tinha pai ou quando ela tinha marido, né, estava sob a supervisão do pai ou supervisão do marido. Trabalhava muito, hein? Trabalhava muito. Mas não da forma como é hoje, que ela perdeu o marido, ela vai correr atrás, vai arrumar um emprego. Não era tão fácil assim, não era tão simples assim, tá? Então, chama atenção para o versículo 5, a viúva, porém, que realmente passa por necessidade, é que está sozinha, tendo posto a esperança em Deus, além de persistir em petições e orações noite e dia. Abro aspas para Jeremias 49:11, que diz: as suas viúvas também podem confiar em mim. Né? Trago aí um texto dos profetas. Bom, queridos, a caridade, o auxílio começa em casa. Né? Isso a gente já deixou bem claro aqui para vocês. Tá? E aí, quando fala da lista de viúva, a lista de viúva aí é engraçado que a viúva parece ser como se fosse assim um cargo. Elas precisavam preencher determinadas qualificações para que ela pudesse se tornar elegível para receber ajuda, né? Como a gente precisa voltar e aprender com as coisas, né, de outrora, porque a gente acaba fazendo as coisas achando que está fazendo certo e nem sempre a gente está fazendo certo. Às vezes você tem que negar auxílio para uma pessoa para você tirar a pessoa daquela situação. Um amigo meu de passado passou por situações muito difíceis e ele me ajudou em situações onde eu precisava. E aí eu quis ser, né, ter a questão recíproca e comecei a ajudar. E ajudava, e ajudava, e ajudava, e ajudava. E percebi que ele não estava nem aí para correr atrás de um emprego, correr atrás de alguma coisa. Ele não estava preocupado, verdadeiramente preocupado, porque tinham pessoas que estavam pagando as contas dele. Eu e mais uma outra pessoa estávamos envolvidos diretamente, não sei quantas outras estavam. E aí teve um momento que a gente falou, não, chega, nós estamos formando aqui como é o nome que a gente dá, gente? Não é um câncer, como se fosse um vírus. É alguém que vive do seu hospedeiro, sabe? Enquanto o seu hospedeiro está vivo, ele está vivo. A partir do momento que o hospedeiro morrer, morre também, porque não está correndo atrás, ou então vai ter que arrumar outra pessoa, né? Vira um sanguessuga, né? Então, a gente às vezes está fazendo as coisas de maneira errada, tá bom? Bom, entre as qualificações da viúva, né, que tenha sido fiel ao seu marido, ou seja, tenha sido casada apenas uma vez, tá? E ter criado bem os filhos. Tá? Aí fica uma incógnita, porque cuidar bem de crianças, né, é a tradução literal aí do grego, né, é teknotropoien, né? Só que se você botar aí como simplesmente cuidar bem de crianças, vai conflitar com o versículo 4, então a gente mantém aí, né, a questão de ter criado bem os seus filhos, ou seja, de ser uma pessoa honrada. Né? Os nossos filhos refletem a maneira como nós cuidamos deles. Né? Bom, versículo 19, eu vou ler para vocês aqui. E é para a galera que diz que a lei foi abolida. Né? Vou do 18, porque o Tanakh, né, o Antigo Testamento diz, você não deve amordaçar o boi enquanto trilha o cereal. Em outras palavras, o trabalhador merece salário. Jamais ouça qualquer acusação contra um líder, a menos que seja confirmada por 2 ou 3 testemunhas. Engraçado, né? Porque isso aqui
literalmente a Torá. A Torá diz. A Torá fala sobre isso, né? Então a lei foi anulada, mas aqui nós estamos vendo claramente um elemento da Torá sendo colocado, tá? Bom, e aí o versículo 20 a gente vai começar a falar sobre repreensão, né? E a gente vive numa época em que repreensão, né, é ruim, as pessoas fogem de autoridade, as pessoas fogem de ordens no geral, tá? E o que nós vemos hoje é que a disciplina das nossas congregações é extremamente fraca. E o objetivo da repreensão pública, literalmente, é expressar amor de Deus, né? Eu sempre falo para os meus filhos, né, que quando eu chamo a atenção deles, não é porque eu quero o mal deles, eu só chamo a atenção porque eu quero o bem. Porque se eu quisesse realmente que eles fossem mal na vida, bastava eu ficar quieto, eu ia deixar, entendeu? Eles iam se estrepar. Sabe quando alguém vai tá passando com o carro na rua e você sabe que tá cheio de prego espalhado lá na frente, você fala assim, não vou avisar não, que eu vou deixar aí, deixa ele se estourar aí, deixa ele se arrebentar. É literalmente isso, só que nos dias de hoje nós acabamos modificando essa forma. Quando a gente repreende a pessoa, a gente quer o mal, a gente quer machucar as pessoas. Não é isso, as coisas não funcionam dessa forma. A repreensão pública é para que hajam testemunhas de que você está tentando levar aquela pessoa para o caminho adequado. Agora, nós devemos voltar lá no começo do capítulo e lembrar que a repreensão é feita por amor. Não é dedo na cara, igual muita gente fala, você vai para o inferno, você é servo de Satanás, você é isso, você é aquilo outro, você é do... Calma, meu irmão, não é assim que fala não. É assim que você falaria com a sua mãe, se você estiver falando com a mulher? É assim que você falaria com um irmão seu? É assim que você falaria com seu pai? Tá? Então isso precisa ser levado em consideração. Bom, o versículo 21 fala a respeito dos anjos eleitos, né? Os anjos eleitos fazem oposição automaticamente aos anjos caídos, né? E a gente sabe que eles vão tomar parte no juízo final, como Mateus 25, versículo 31 nos mostra, Marcos 8, 38, Lucas 9, 26 e Apocalipse 14, 10, tá? Só que Timóteo ali, ele deveria julgar as pessoas do mesmo modo digno dos anjos, né? Porque os anjos vão participar do julgamento junto com ele. Não necessariamente aqui, mas no fim dos tempos. Então você precisa fazer a coisa de forma digna. E aí a gente termina falando sobre o vinho, né? Paulo dá ali uma orientação para que Timóteo pare de beber pouca água, bota mais vinho para dentro, né? É preciso compreender isso aqui, tá? Para a gente poder não sair repetindo bobagem por aí, tá? Primeiro, nós hoje temos um serviço de água filtrada, né? A nossa água é tratada e a gente consegue ter uma qualidade de vida maior. Na época em que Paulo escreveu isso aqui, não havia tanta água limpinha, tá? A água que eles tomavam era uma água suja, muitas das vezes insalubre, tá? Se porventura alguém fizesse uma fossa numa ponta do rio e 10 metros depois à frente você for beber água, corria o risco de você pegar cólera, por exemplo, e morrer por causa disso. Então, o que os judeus faziam, e que o povo dali também, né, não só os judeus, mas o povo ali daquele período, os romanos, os gregos, né, faziam. Era de costume você pegar vinho, tá, e você dividir o vinho na água. Tá? Então, normalmente, você tinha de 3 a 6 partes de água diluída por uma parte de vinho. Então, por exemplo, você pegava um copo de vinho, despejava ali de 3 a 6 copos de água, ele ficava misturado. O vinho vem da uva, o vinagre vem da uva, né? Não só da uva, mas naquele momento o vinagre era algo comum ali vindo da uva. Então, quando você misturava o vinho na água, você matava alguns micro-organismos. Então, era interessante beber água desta forma. Crianças bebiam água, né, vinho misturado com água. Uma vez aqui na minha casa, nós fomos fazer a ceia e eu não tinha suco de uva e eu tinha vinho. Então, o que eu fiz? Peguei o vinho,
misturei em uma boa parte de água, né, para que os irmãos não saíssem daqui embebedados, não estavam acostumados a tomar vinho, então, né, botei ele bem bonitinho. As crianças tomavam água dessa forma, tá bom? Então, o vinho, ele é extremamente interessante para o coração, extremamente interessante para o estômago, tá? Tomado em doses baixas, eles são interessantes. Lembra que a Bíblia não proíbe você de beber, ela proíbe você de se embriagar, tá bom? Então, um belo vinho não vai te fazer mal assim, não, tá? Como as pessoas hoje querem dizer. Agora, se você puder ter um vinho kasher, um vinhozinho com um baixo teor alcoólico, 3,5%, 3% de álcool, melhor, você toma mais tranquilo, né? Os vinhos normalmente têm em torno de 11%, 10,5%, às vezes 13% de teor alcoólico, né? Então, você tendo um vinhozinho mais fraco, 3, 4% é mais interessante para você beber, tá bom? Mas é claro que se você for olhar nas escrituras, você tem o uso do vinho como forma cerimonial, você tem o uso do vinho de forma medicinal, né? Você também tem o vinho usado nas refeições, tá bom? Ainda também tem o apoio das escrituras em relação a isso. Inclusive bebidas fortes em situações de festa especial e situações de luto, né? De dor, era comum. Por exemplo, vocês devem ter visto em filme, o cara vai tirar uma bala, por exemplo, da perna de uma pessoa. Ele mete vodka no cara, porque a bebida vai servir como anestésico, tá? Então, em situações como essa, bebidas fortes são interessantes. No luto, bebidas fortes são, né? Eu boto aí entre aspas, por minha posição, tá? Não estou questionando a Bíblia, dá essa visão também. Mas, claro que nenhum desses conselhos aqui precisa ser dado para alguém que tem problema com alcoolismo, tá? Quem tem problema com alcoolismo não pode botar bebida na boca. Eu tomo meu vinhozinho, rara e muito raramente eu tomo cerveja, muito raramente. Normalmente quando eu estou com meu pai ou com meu sogro, né? Tomo ali dois copinhos. Se tem o vinho, eu prefiro tomar o vinho. Mas eu tenho muita tranquilidade em dizer que eu posso entrar num local que está todo mundo bebendo e não beber nada. Não é uma coisa que pega em mim, eu estou tranquilo. Não é uma coisa do dia a dia, eu não tomo vinho todo dia. Eu devo tomar o quê? Umas 10 taças no ano. Né? Em 365 dias eu tomei 10 taças. Né? Se você for analisar aí, vai dar o quê? Uma taça por mês. Né? Na verdade, uma taça a cada 30 dias, né? 36 dias e um pouquinho, né? Mais de um mês, uma taça para cada mês e 10 dias, por exemplo. Então, bem pouco. Esse ano, inclusive, acho que eu tomei bem menos que isso. Bem menos que isso. Mas eu tenho tranquilidade. Eu tomo uma e paro. Eu posso ficar a noite inteira com a pessoa bebendo do meu lado e eu posso tomar uma, depois eu vou para minha água, vou para o meu refrigerante, fico tranquilo, tá? Mas se você tem alguma dificuldade com isso, não beba. Não beba, tá bom? Esses conselhos aqui que Paulo deu para Timóteo não são para você, tá bom? Lembre que Timóteo era um líder e uma das características que nós vimos dos líderes é o quê? Né? Não deve ser dada bebida forte, né? Para poder não se embriagar. Bom, queridos, é isso, né? O capítulo 5 está finalizado, a gente vai terminar o capítulo 6. É capaz de eu gravar esse vídeo hoje ainda, né? E já jogar para vocês do capítulo 6. E aí nós vamos para 2 Timóteo para poder a gente partir para Hebreus, né? Vai ser o nosso novo grande projeto aí. Deus abençoe a sua vida. Shalom.